Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E a festa começou. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o encontrou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Amados filhos, queridas filhas, a palavra de Deus para nós nesse dia, consagrado ao Senhor, está cercada da misericórdia de Deus Pai. Olhando para a primeira leitura do livro de Josué, mostra-nos assim o Senhor Deus: hoje tirei de cima de vós o opróbrio que oprimia da casa do Egito. Ou seja, Deus tirou o peso, Deus tirou a pedra que aqueles irmãos da casa de Josué vivia. Deus tirou a pedra das costas daquele povo, como Deus tem tirado a pedra que impuseram nas nossas costas tantas famílias que vivem o flagelo das drogas em suas casas, e as famílias toda que compõem aquela casa leva nas costas esse peso de ter um membro daquela casa que vive as drogas, seja de álcool ou seja qualquer outra situação. É um peso, é uma pedra. E o que é o pior, muitas vezes, quando nós somos pedra na vida de alguém, na vida da nossa comunidade, na vida dos nossos sacerdotes, na vida da nossa família, muitas vezes nos tornamos essa pedra. E aí, amados filhos, Deus na primeira leitura nos mostra o quanto Ele se reconcilia com o seu povo, tirando a pedra que eles carregavam para construir os palácios, para a construção das pirâmides. E aqui, amados filhos, vem o sinal da misericórdia de Deus. Não mais comeriam o maná que caía do céu. Deus, quando liberta o seu povo, dá agora para o seu povo de comer o fruto que a terra produzia. Ou seja, a bênção do Senhor: comerás do fruto dessa terra nova que o Senhor te concedeu, terra nova. Todo dia o Senhor nos dá a graça de termos terra nova, de olharmos para o dia que amanhece, sustentado pelo Senhor. Já é o prenúncio da Eucaristia, que nos alimenta todo dia, da palavra de Deus, que nos sustenta em tantas situações em que vivemos. Por isso o salmista diz: provai e vede quão suave é o Senhor. Amados, se estás carregando a pedra, é porque não tem provado e visto quão suave é o Senhor.
Quantos amados filhos têm a sua pedra que colocaram nas suas costas como maior do que a misericórdia de Deus, e por isso se fecha para experimentar a Deus, não experimenta a Deus, não tem vida de oração, não tem vida de comunhão, não tem vida de sacramento, não experimenta a Deus, e por isso continua com a pesada pedra nas costas. Provai e vede, é um convite que a palavra de Deus hoje nos faz pelo salmista. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Por isso vamos, nessa segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios, dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E isso é fato. Se estamos em Cristo, nossa postura, nossa vida é outra. Não estamos presos. Nós conseguimos viver o que a palavra de Deus hoje vai nos chamar. É um convite, experimentar a Deus, ver quão suave é o Senhor, a partir da reconciliação. Reconciliarmos com Deus. Porque, amados filhos, quem não perdoa torna-se escravo. Vejamos, amados, o rosto do presidente da Rússia, por exemplo, quando vemos na televisão, sempre um rosto sisudo, de alguém que não experimenta. E entre nós, quantos rostos sisudos, porque não experimenta a graça da misericórdia de Deus. Rosto sisudo. E é sempre uma pessoa que não se abre ao novo de Deus, continua sendo aquela pessoa velha, homem velho, não no sentido cronológico, mas no sentido de perder a graça de Deus, que nos faz pessoas novas, renovados, atraídos. E aí nós nos perguntamos: quem tem nos atraído, se não for Cristo? E se for o Cristo, qual é a nossa postura? Qual tem sido nossa postura? E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou e nos confiou o ministério da reconciliação. Reconciliarmos com Deus, pararmos de levarmos essa pedra pesada que o mundo nos impôs, colocou nas tuas costas, porque o mundo rejeita a Deus, e porque rejeita a Deus, vai viver somente daquilo que é próprio do mundo. Em nome de Jesus Cristo, nos diz a carta de São Paulo,
nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. A súplica paulina: não ache ou não achemos-nos que estamos em paz com Deus, quando temos tantas coisas que precisam serem eliminadas em mim e em vós. O chamado à reconciliação. Amados, faça-me um favor, não morram sem perdoar, não morram, porque perdemos a grande oportunidade de experimentarmos a suavidade de Deus quando nós nos reconciliamos com o outro e com Deus, ou com Deus e com o outro. A experiência do perdão é a experiência de quem é livre, porque quem não perdoa é uma pessoa sisuda. É uma pessoa sisuda. Você olha para o rosto da pessoa de manhã, já é um rosto sisudo. Você olha para o rosto da pessoa à tarde, já é um rosto sisudo. Você olha para o rosto da pessoa à noite, já é aquele rosto sisudo. É uma pedra. Por isso o convite é o mais suave, e esse convite vem do perdão. Quantas famílias está dispersa porque não há ação de compaixão, de misericórdia. Por isso hoje o Santo Evangelho nos marca com uma grande parábola, uma das parábolas mais ouvidas, que é a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. Enquanto o filho pródigo esbanja a riqueza de Deus, o pai, que é o pai pródigo, esbanja com largueza a sua misericórdia sobre nós. E aí nos conta Jesus, nesse encontro com os publicanos e os pecadores, e ele vai aproximar-se de Jesus, os publicanos e os pecadores. E por que vão aproximar-se de Jesus? Porque o rosto de Jesus é o rosto da misericórdia do Pai, é um rosto que atrai, é um rosto que aproxima, é um rosto com largueza de misericórdia. E os publicanos e os pecadores estavam a ouvir a Jesus com os ouvidos abertos para aquilo que ele tinha a falar. E aí os fariseus e os mestres da lei, o que nós temos? 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Os publicanos e pecadores simbolizam o mais novo. Os fariseus e os mestres da lei simbolizam o mais velho. E aqui temos essa parábola de Jesus. Um homem tinha 2 filhos, falando para os fariseus e para o mestre da lei, que criticavam Jesus porque eles estavam com os publicanos e os pecadores, e além de estar, comiam com ele. O que significa comer com ele?
Ceiar com Ele significa estar próximo, querer estar próximo, acolher. E aí os fariseus e os mestres da lei, Jesus conta essa parábola. Tinha um pai, tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia. Sabe o que significa pedir a parte da herança? É matar o pai, porque herança se dá quando aqueles morrem. Herança, quando o pai está vivo, significa romper com o pai, para abraçar o mundo. Quantos jovens saíram da igreja, e quando sai da igreja, rompe com o pai, rompeu com o pai. Quantos jovens estão esbanjando a herança do pai, numa vida boêmia, numa vida cheia de promiscuidade. Quantos jovens saíram da igreja, receberam o Espírito Santo no Santo Crisma e pediram a parte que lhe cabe da herança. Foi para o mundo, porém o salário do pecado é a morte. E esse jovem experimentou o que é a morte, porque depois que acabou tudo, passou fome, e ele pediu ajuda a um senhor que lhe mandou para cuidar de porcos. Cuidar de porcos, biblicamente, no Antigo Testamento, o porco, o animal, é o sinal da impureza. O porco no Antigo Testamento é o sinal da impureza, e mandou para cuidar de porcos. Este refletiu lá o impuro, porque rompeu com o pai. Quando nós rompemos com o pai, nós recebemos a impureza do mundo. E esse rompeu com o pai e foi cuidar dos porcos, cuidado do que era impuro, e refletiu: na casa do meu pai, os empregados têm comida com fartura, e eu aqui querendo comer a lavagem dos porcos, e nem isso me dão. Vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra Deus e contra ti. Porque o nosso primeiro pecado é contra Deus. Rompemos com um pai amado, rompemos com o pai da misericórdia. Pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Quantos de nós não merecemos ser chamados de católicos, porque envergonhamos a igreja? Postura de velho homem. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus empregados. E como os empregados eram tratados pelo pai, os empregados eram tratados com carinho, com amor. Ele refletiu na casa do meu pai,
não faltava nada, nem para os empregados, todos comiam com fartura. Trata-me como teu empregado, não mais como teu filho, mas como empregado. Olha que bonito, amados filhos, o reconhecer que na casa do Pai tinha tudo que precisava para ser feliz. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está no prazer. A felicidade está em Deus. E aí, amados filhos, ele volta e o pai, ao vê-lo de longe, corre ao encontro do filho. Corre ao encontro do filho, o abraça-o, enche-o de beijo e manda trazer uma túnica, a melhor túnica, uma veste nova. Deus nos dá a cada um de nós uma veste nova, que é o nosso batismo, nos revestiu da tua graça. Deus nos revestiu da tua graça. Nós somos batizados, roupa nova, veste nova, cheio da graça de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui, amados filhos, nos apresenta toda a atitude do Pai. E quando nós percebemos esse gesto do Pai, mostra que o Pai, de joelho, orava pelo filho, pedia pelo filho, para que nenhum mal lhe acontecesse. Agora veja bem, amados filhos, o Pai sabia que o mundo iria atrocidar o filho, mas permitiu. Observação: lá no Antigo Testamento, a herança era repartida entre os filhos, aqui no caso, entre os dois filhos, e o pai, cumprindo a lei, dividiu a herança entre os dois filhos. Entenda que no Antigo Testamento, o filho mais velho recebia 3 vezes mais do que o filho mais novo. E o pai dividiu a herança com os dois. Não foi apenas o filho mais novo que pediu a herança e foi embora. Não, o pai dividiu a herança com os dois. Ou seja, o filho mais novo e o filho mais velho tinha recursos. Porém, a festa começou e o filho mais velho, ao chegar, ouviu barulho de dança e músicas e perguntou ao empregado o que está acontecendo. E a fala do empregado foi esta: é o teu irmão que voltou. Teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o encontrou com saúde. Não foi um filho morto, um corpo sem vida que o pai encontrou. Encontrou com saúde. E aí, o filho mais velho chega para o pai e diz para o pai:
Pai, este teu filho, eu estou contigo desde o começo, e tu não me matas nem um novilho para eu celebrar com meus amigos, não mata nem um cabritinho para eu celebrar com meus amigos. Agora perceba aqui, amados filhos, quem não tinha nada era o pai. O pai dividiu a herança entre um e entre o outro. O filho mais velho estava rico. Talvez tivesse uma carência. O ciúme cega, a raiva cega. Ficou com raiva, porque recebeu o pai e o filho com alegria da volta para casa. E às vezes nós somos esse filho mais velho, e quando alguém volta para casa nós não temos alegria. Alguém retornou a caminhada de fé, não temos alegria. Não sentimos saudade daquele que não está mais conosco, como esse filho mais velho não sentiu saudade do pai, ou melhor, do irmão. Quando o pai orava pelo irmão, ele simplesmente ignorava. Muitas vezes estamos assim, muitas vezes somos egoístas, temos tudo. Por isso, não conseguimos nos libertar da pedra do ódio que carregamos, porque não queremos experimentar, não queremos ouvir Jesus, não queremos fazer como os publicanos e pecadores. Não queremos ser o filho mais novo que volta para experimentar a alegria do Pai, a misericórdia do Pai. Estamos na casa de Deus, não saímos, somos ricos da graça de Deus, porém estamos na casa de Deus, mas não agimos com o coração do Pai, com o dono dessa casa. Muitas vezes não agimos. Esse filho mais velho não saiu de perto do pai, mas não aprendeu nada. Não aprendeu o que é misericórdia. Estamos na igreja, não fomos embora. Estamos com o filho mais velho, não aprendemos nada, não experimentamos esse Deus rico em misericórdia. Perdemos tempo, porque simulamos uma fé que não é real, uma fé de aparência. Somos provocados pela palavra de Deus para nos reconciliarmos. Tempo de confissão, nossa comunidade teremos confissão. É tempo de voltar para Deus, é tempo de dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. É tempo de reconciliar, é tempo de vida nova. Nos aproximamos da Páscoa do Senhor, nos aproximamos da alegria do ressuscitado, porém, viveremos a paixão, viveremos aquilo que o filho pródigo viveu, aquilo
que o mundo ofereceu para ele. Portanto, sejamos homens e mulheres desejosos de uma experiência profunda com Deus, de uma intimidade com Deus. Não sejamos indiferentes à palavra de Deus. Lá no maná da primeira leitura, já era o prenúncio da Eucaristia, que em meio aos tormentos que Faraó produzia no coração do povo de Israel, o maná alimentava, o maná caía do céu. É a Eucaristia que nos alimenta todo dia. Todo dia somos alimentados pelo Senhor que se dá na mesa eucarística para nos sustentar, para que quando as pedras estiverem pesando em nossa vida, Ele nos ajuda a levantar, a prosseguirmos o caminho e a explodirmos essa pedra que não representa a nossa fé, a nossa vida em Deus. Hoje nós somos provocados por Deus para reconciliarmos. Anel no dedo, sandália nos pés, veste nova. É o que o Senhor nos chama, é o que o Senhor nos oferece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.